um ciclo de webconferências que o NUTED tem promovido e fico muito feliz deles terem convidado para falar de saúde rural. Meu nome é Magda, eu sou médica de família e comunidade, atualmente sou professora do Departamento de Saúde Comunitária da UFC e estou na segunda gestão da Diretoria de Medicina Rural da Sociedade Brasileira de Medicina e Família e Comunidade. E vou falar um pouquinho por que é importante a gente falar de saúde rural. E aí uma coisa interessante que acontece, né, quando vem esse tema é que geralmente quando as pessoas, né, a gente fala em saúde rural, tem essa imagem bonita na cabeça, né, com verde, várias vaquinhas, um gado, um cavalo, céu azul. Então essa é a imagem geralmente que as pessoas têm quando a gente fala, né, de saúde rural. E aí, então, um caminho bem verde, né? Tudo feliz, calmo, tranquilo, uma paz. Mas a gente queria perguntar para vocês, que vocês refletissem um pouco aí de onde vocês estão, né? Se vocês já imaginaram também a saúde rural dessa maneira, né? Ou então dessa outra maneira aqui, né? Essas outras fotos, que são fotos de situações que a gente encontra na saúde rural. E aí, quando na verdade a gente tem que puxar um pouco para alguns conceitos. Então, no Brasil, quando a gente fala de saúde rural, a gente está falando de um campo muito amplo de população, de pessoas. Então, a gente está incluindo nesse conceito, né, os povos indígenas. No Brasil, a gente tem pelo menos 220 etnias, né? Lembrar que os indígenas eles não são só, então são povos indígenas. A gente está falando também de quilombolas, de seringueiros, de castanheiras, de quebradouros de coco de babaçu, de pantaneiro, dos pomeranos no sul, nas comunidades de fundo de pasto, dos sertanejos, dos atingidos por barragem, dos pescadores, dos caiçaras, né, das marisqueiras. Então, quando a gente fala tudo isso, no Brasil a gente está falando de povos ou comunidades tradicionais e a gente está incluindo elas nesse conceito, né, de saúde rural. E aí uma coisa que a gente já coloca, às vezes quando a gente vai falar, a gente pede para falar de minorias, né, a gente coloca aqui uma reflexão para vocês. Se essas pessoas elas são realmente minorias, ou se na verdade elas estão sendo invisibilizadas dentro do sistema de saúde, dentro dos cuidados de saúde. Porque a gente quando vai procurar, por exemplo, se vocês forem fazer uma busca, né, dos escritores de ciência da saúde, que é o DEX, vocês vão achar população rural, migração rural urbana, abastecimento, TIFO, hospitais rurais, planejamento, zona rural, mas em relação a serviço de saúde rural, e aí a gente tem, né, uma coisa interessante que a enfermagem rural aparece nos nossos no nosso DEX, mas não aparece, né, medicina, por exemplo, rural ou saúde rural. Você aparece saúde da população rural, mas medicina rural, no caso da gente, não aparece. Então, a gente já começa a nossa invisibilidade por aí. E falando um pouquinho de rural e de ruralidades, a gente trabalha no conceito de modo de vida, né? O que é uma comunidade rural? Então, a gente não está falando só de práticas agrárias e não agrárias, mas também, né, da questão agrícola, do extrativismo da pecuária, um modo todo de vida que se organiza naquela comunidade em que a gente pode chamá-la de rural e não de urbano. E a gente tem um desafio grande aqui no Brasil, e não é só brasileiro, mas a gente tem especificidades do brasileiro, que é a questão dos conceitos. Então, vocês podem ver na literatura a questão do rural e remoto, né? O remoto é aquela área onde tem um isolamento extremo, por exemplo. Né? Alguns locais daqui a gente tem na Amazônia que você precisa chegar de voadeira, de barco, e você demora dias para chegar. No caso de ilhas também distantes. Né? Então essas áreas elas são consideradas remotas. A gente também tem um outro tipo de classificação que é chamado ruro urbano, que são áreas de transições, que juntam características, né, de área urbana e de área rural. E no IBGE, até o ano passado, a gente tinha uma classificação bem dicotômica, né, do que era rural e o que era urbano. Na verdade, era excludente. Ela classificava o que era urbano e tudo que não era urbano, ela considerava rural. E a gente sabe que o rural não tem só a questão do modo de vida, mas também do acesso a serviços. Essa classificação do IBGE,
até o ano passado, mostrava para a gente que no Brasil, apenas 15% da população estaria em área rural. Então, a gente trabalhava com esse número até então. E aí vem uma outra questão que é interessante a gente colocar, como é que no Brasil, por exemplo, a gente define se uma propriedade ou se um domicílio seria, né, urbano ou rural. A gente tem o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, né, é o imposto pago para os municípios. E para isso, para ser considerado, por exemplo, urbana, como é que é feita essa classificação? Esse imóvel ele tem que ter pelo menos 2 desses critérios. Um meio-fio, né, o calçamento, a canalização de águas pluviais, o abastecimento regular de água ou de esgoto, uma iluminação pública e uma escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros. Então, qualquer imóvel que preencha 2 desses critérios, ele já é considerado, por exemplo, urbano. E aí a gente vê muitas situações onde a gente tem água, às vezes, esgoto, nem sempre, mas tem, por exemplo, um posto de saúde perto, tem um poste, vocês estão vendo aí, né, nessa foto, e essa área, por exemplo, ela é considerada uma área urbana, do que, na verdade, não condiz com a realidade. E aí a gente tem que ter, claro, esse movimento, né, que existe, o IPTU, ele é pago, ele é mais vantajoso para o município do que o imposto sobre a propriedade rural, né, a propriedade rural tem um imposto mais baixo, então para o município é vantajoso que ele classifique as áreas como urbanas e não como rural. Isso acaba invisibilizando essas comunidades, essa população que acaba sendo classificada como urbana, mas que o modo de vida, de produção, de acesso a serviço é mais próximo do rural. E aí a gente tem que essas populações, né, além dos critérios, elas têm essas condições de adoecimento que a gente vai falar que são um pouco diferentes. E aí, só mostrando para vocês esse censo do IBGE, o de 2010, mostrando que no Brasil 16% da população era residente em zona rural, e a região Nordeste, junto com a Norte, é a região onde a maior parte da população rural está concentrada. Então, lembrando disso, é importante, quando a gente está falando, por exemplo, do ensino na área da saúde, de ter essa perspectiva quando a gente trabalha na formação de competências, né, para o atendimento das necessidades da população. Então, na região Nordeste e na região Norte, a gente ainda tem um índice importante de pessoas vivendo nas áreas rurais. Essa classificação do IBGE, ela, como eu falei para vocês, ela era dicotômica, era excludente, então ela sofria muitas críticas. Tem vários trabalhos nacionais tecendo críticas a essa classificação, que não dava conta do processo real de vida. E aí, ano passado, o IBGE reformulou, ele tem um documento que é esse documento, que chama Classificação e Caracterização dos Espaços Rurais e Urbanos do Brasil, em que ele faz uma aproximação com a literatura internacional, utilizando outros critérios, né, que não sejam só aqueles critérios que eu mostrei para vocês, se tem meio-fio, se tem calçamento, se tem um posto, né, se tem um posto de saúde ou uma escola próxima, pelo menos 3 quilômetros. Então, ele observando as outras classificações internacionais, da OECD, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos, que utilizam densidade demográfica, que utilizam distância dos serviços, que utilizam vários outros critérios. Então, o IBGE fez uma reformulação da sua classificação de rural e urbano. E aí, nessa nova classificação, eles fazem nessa publicação um recorte, né, municipal, não é de população em si, não é de aglomerados populacionais, mas é municipal como um todo. E aí ele vai utilizar outros critérios, além da densidade demográfica, por exemplo. Mas ele também vai utilizar o acesso do município aos bens e serviços mais complexos. Então, é uma classificação nova, mas baseada na literatura internacional, e que começa a ter uma aproximação com o que a gente estava vendo na realidade, que são populações que estavam, na verdade, invisibilizadas. Não é que elas não existiam, elas não apareciam. E aí, para vocês terem noção de como é que foi feito esse processo, acho que essa publicação é uma coisa interessante para todo mundo ter acesso e está na internet, que é, por exemplo, São Paulo. Então, essa aqui, eles fizeram a ocupação, por exemplo, densa, né, da Grande São Paulo, onde a maior parte é urbano,
Mas aí, quando você vai, por exemplo, para o Piauí, a gente tem de aglomerado, né, urbano, Teresina aqui, bem pouco, um outro aqui que eu não estou conseguindo enxergar exatamente o que é. E o resto com uma densidade demográfica bem menor. Então, essa tipologia, ela acaba que se aproxima muito mais do que a gente encontra na realidade do que antes. E no final, em todo esse processo, eles fazem um novo mapeamento do Brasil e mostram, por exemplo, que a maioria dos municípios no Brasil, ele é classificado como rural. 60%, né? 54% classificados como rural e quase 6%, 5,8% classificados como área remota. Então, para vocês terem noção de como é que ficou o Brasil, depois dessa classificação do ano passado, então, verdinho claro é os municípios, né, com área são predominantemente rurais, e o verde escuro com áreas predominantemente remotas, tá certo? Esse aqui, que é um dado que as pessoas questionam muito, né, no Pará aqui, que é a região de Altamira, dos grandes complexos, na verdade, né, hidroenergéticos dos últimos tempos. Então, vocês veem como a classificação deixou de ser rural. Aqui também é a mesma coisa no Mato Grosso. Então, houve uma mudança importante dessa geografia do Brasil. E aí, por que a gente fala de saúde rural? A gente tem que falar sobre isso. Porque o perfil de vulnerabilidade dessas pessoas que habitam essas áreas, ela é um pouco diferente da área urbana. A gente sabe que existem desvantagens econômicas e elas também estão submetidas a uma área de conflitos socioambientais que gera um processo de adoecimento diferenciado. Só para a gente ver atualmente como é que isso tem surgido na mídia, né? Não só nas publicações científicas. Mas a gente tem visto, por exemplo, aqui no Ceará, a questão da puberdade precoce, da malformação de bebês, numa área de agronegócio, com pulverização importante de agrotóxico. Aqui também a vulnerabilidade nas doenças infectoparasitárias, então geralmente os casos de raiva, eles começam na zona rural. A questão do agrotóxico que tem se discutido no Brasil, né, com a questão da liberação aí do PL, para a liberação do uso de agrotóxicos indiscriminados. Esse é um estudo que saiu agora recente, em 10 anos de intoxicação por agrotóxicos de 26 mil brasileiros. A gente também tem a questão da violência de gênero. As moradoras do campo também são submetidas e são mais expostas à agressão de familiares e maridos. E o isolamento da zona rural contribui para a perpetuação dessa violência e muitas vezes para o não atendimento dessa mulher. A questão do trabalho é muito importante, então, muitas das publicações do Brasil que são vinculadas às áreas rurais, elas estão vinculadas à saúde do trabalhador também. Então, o trabalho escravo, ele também se concentra na zona rural. E aí, do ano passado, né, que foi uma grande preocupação, a questão da febre amarela. Então, os processos de adoecimento, eles são diferenciados da área rural para a área urbana, e a gente precisa trabalhar isso nos nossos alunos. Então, quando a gente fala em área rural e em área remota, a gente tem que considerar as barreiras geográficas, e aí a gente tem a distância, o tipo horário de transporte, as barreiras físicas, e aí, né, igarapé, duna, rio, mangue, montanha, o tempo de deslocamento que as equipes têm para chegar nas unidades ou para chegar na própria casa dos moradores. Mas também a gente tem barreiras socio-organizacionais, por exemplo, o horário de atendimento. Isso é muito variável, a gente não tá falando, aqui eu não vou falar de hospital, eu vou falar de atenção primária nesse momento, que, por exemplo, horário de atendimento, se você vem para o Nordeste, está na comunidade de pescadores, se você colocar atendimento à tarde, provavelmente não vai vir ninguém porque o sol é quente. Então, existe uma cultura importante que você tem que entender. Por outro lado, quando você vai para o sul do Brasil, geralmente os atendimentos são feitos mais à tarde, porque é o horário onde o sol tá mais quente e é melhor de sair. E de manhã eles fazem, por exemplo, a ordenha das vacas. Então, isso é muito, muito particular. E o profissional de saúde ele tem que entender isso. Então, se você entra na comunidade rural, você tem que entender como é que funciona o modo de vida daquela população para, inclusive, adequar os horários de atendimento. Da mesma forma, a marcação de consultas. Então, é muito comum, quando a gente trabalha em zona rural mesmo, distante da cidade, né, porque tem zona rural próxima e zona rural distante.
os profissionais fazerem um atendimento que a gente chama de horário corrido. Né? O que é isso? Em vez dele vir 2 turnos, ele chega e atende até o começo da tarde direto. Então, é o que a gente chama de horário corrido. A disponibilidade para atendimentos e eventos agudos e visitas domiciliares. Isso é muito comum na área rural. Né? A visita domiciliar, ela passa a ter um papel que é um pouco diferente da área urbana. Na área urbana, a gente faz muito busca ativa, a gente faz visita puerperal. Na área rural, muitas vezes, os casos em que a gente precisa realizar o atendimento domiciliar, se fosse numa cidade, por exemplo, a gente não realizaria. Mas por conta das barreiras, do acesso dificultado, do usuário à unidade, a gente precisa trabalhar com a questão da visita domiciliar. Né? E lembrar, como eu falei para vocês, a questão do território de conflitos. Não é porque a gente vai estar numa zona rural, e a gente fala muito de violência, né, urbana, mas lembrar, não é só porque a gente vai estar numa zona rural que esse território não é um território de conflito. É um conflito diferenciado que eu vou falar um pouquinho depois para vocês. E aí a questão dos indicadores, que eu falei da vulnerabilidade. Do que é que diferencia? Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, vai ficar à disposição depois para vocês essa apresentação. Mas, por exemplo, alguns indicadores eles são muito semelhantes entre a população rural e a população urbana. Esse aqui são dados da pesquisa nacional, a última de 2014. Então, por exemplo, pessoas com deficiência, deficiência geral, né? Eles são muito semelhantes, um pouquinho maior na área rural, mas, por exemplo, as pessoas com plano de saúde na área rural é bem menor. Então, essa população ela é praticamente dependente do SUS. Isso é importante da gente saber. Né? Por outro lado, o acesso, para vocês verem aqui, o acesso como é difícil. Na área urbana, na área rural, a gente tem uma porcentagem bem menor de crianças com teste de pezinho na primeira semana. Certo? E aí, esse outro dado é uma coisa interessante. O consumo de álcool é muito semelhante, o analfabetismo é maior na área rural, e a gente acha, por exemplo, na área rural, como eu falei no começo, as imagens, né, que nos remetem à qualidade de vida, a gente traz uma paz interior, mas se você pergunta para as pessoas que vivem nessas comunidades, qual a classificação da saúde delas, a maioria delas, né, a maioria que eu digo, 48% vão falar que a saúde delas é ruim ou regular. Então, as próprias pessoas que moram em áreas rurais, elas têm uma autoavaliação da sua saúde pior do que as pessoas da área urbana. E aí, esse outro dado que também é interessante, que é o consumo, por exemplo, diário de frutas e verduras. A gente tende a pensar que, obviamente, se as pessoas estão em áreas, né, rurais, de produção agrícola, de produção extrativista, essas pessoas elas vão ter um acesso a uma alimentação mais saudável, mais variada, e não é assim que acontece. Então, a Pesquisa Nacional de Saúde, por exemplo, mostrou que o consumo diário de frutas e verduras, ela é bem menor na população rural, vocês podem ver aqui, 14%, do que na população urbana. Então, para falar que a disponibilidade de matéria-prima não significa acesso a elas. Né? E aí vai trazer de novo a questão dos conflitos que a gente falou, socioambientais. A gravidez na adolescência é um problema ainda maior, né, na zona rural. A questão do acesso a exames preventivos, mulheres com 50 a 60 anos sem mamografia, ainda é maior na zona rural. Então, assim, tem vários indicadores em que a gente pode ver que se mantém ainda uma vulnerabilidade importante, uma inequidade em saúde, quando a gente trata de populações rurais e populações urbanas que a gente precisa trabalhar. Aqui são algumas fotos para a gente pensar, e aí, puxando a nossa discussão sobre que a produção não significa acesso, né, lembrar que a zona de conflito no campo ela é uma zona de conflito de injustiças socioambientais. Então, a gente tem o acesso à água, por exemplo, a questões de hidrelétrica, né, construções de hidrelétrica, isso aqui é no Ceará, mas a gente tem em Xingu, tem outros locais onde também aconteceu. A água está sendo uma questão muito importante, e aí aqui uma reportagem para discutir mais uma vez, provocar reflexão da questão do acesso, né? Será que realmente não existe água ou será que a água não está indo
para quem precisa. Essas aqui são reportagens aqui de um jornal de grande circulação do estado do Ceará, e são reportagens do mesmo dia. É engraçado como elas acontecem em conjunto. Então, a FUNSEMI, que é a fundação que faz a previsão, fala que a sequia ia ser maior em 2016, e no mesmo dia, no mesmo jornal, a gente mostra que as exportações de frutas cresceram. E as exportações de frutas são melancia e melão, que são frutas que precisam de bastante água para serem cultivadas. Então, como é que pode? Se você tem uma seca, mas as exportações de frutas continuam avançando, né? E aí a gente tem a questão de que essa água existe, mas ela não está chegando para quem realmente precisa. A questão, né, de Belo Monte, de Altamira, aquela parte que eu mostrei para vocês, que mudou drasticamente a geografia, então aquela área do Pará que era rural tem se modificado, virando principalmente urbana e com outros determinantes sociais que têm sido envolvidos, como o álcool, o tráfico de drogas. Então, essa é uma questão de outro conflito socioambiental de adoecimento, né, que causa adoecimento, a taxa de suicídio, a taxa de etilismo. A gente tem que ter cuidado. A questão dos conflitos agrários por terra também no Pará, né, que a gente tem sido alertado. Então, várias situações que têm estado na mídia nacional, que mostrando que esse conflito, apesar de não ser um território, né, urbano, precisa de um cuidado também em relação à violência. Então, eu mostrei todos esses determinantes para vocês, para falar de que competências, por que é importante falar de saúde rural? Porque, tendo essa alta vulnerabilidade, tendo essa disputa de território, que competências a gente precisa formar nos nossos alunos, nos nossos profissionais de saúde? Aqui é um caso, só para ilustrar, de uma paciente, de um supervisionado que me manda um WhatsApp mostrando uma lesão, né, e falando um pouquinho do caso. E é depois a biópsia mostrando uma lesão linfoproliferativa. Então, a gente tem que discutir com os nossos alunos. Esse aluno está sem acesso, provavelmente, lá ao serviço, à rede. A gente tem que falar com eles a questão de como fazer uso da tecnologia a seu favor. E aí a gente traz essa demanda grande de necessidade de saúde rural, de vulnerabilidade. E, por outro lado, a gente tem um escasso número de profissionais de saúde atuando em saúde rural. Então, esse é um trabalho que é meio clássico de quem trabalha em área rural, mostrando que 50% da população é rural, isso no mundo, né? Mas, se você pegar a enfermagem, apenas 38% das profissionais de enfermagem estão em áreas rurais, e quando você vai para os médicos, esse número ainda é mais reduzido. Então, a gente tem 50% da população rural, com 24% dos médicos atendendo essa população, mostrando já, né, essa questão da desigualdade. Aqui mais mídia falando sobre isso, né? Mais de metade da população rural não tem acesso a serviços de saúde. Isso é importante porque as pessoas às vezes acham que a gente está falando isso porque a gente quer treinar médicos de família ou pessoas só para estar atuando em saúde rural. E nem sempre é assim. Mesmo o médico ou o profissional de saúde que esteja na capital, que esteja em área urbana, ele vai receber esse paciente de área rural. Então, é um paciente geralmente que chega mais grave, né, que chega não diagnosticado. Então, mesmo que esse profissional ele não esteja atuando em loco na saúde rural, é importante que ele conheça todos esses determinantes que a gente conversou antes para estar fornecendo o cuidado mais adequado para o paciente. Aqui é um dado do Demografia Médica de 2018, que também está público, mostrando a concentração dos médicos nas capitais. Então, aqui a gente tem a população e a quantidade de médicos. Então, a gente tem aqui no Sudeste, tem mais médicos do que população. Então, ainda a gente continua com essa desigualdade em relação às grandes regiões também. E aqui, em relação, a gente não está falando de rural, mas a gente sabe que, pelo menos no interior do Nordeste e no interior do Norte, a população, quando a gente fala população no interior, a gente está falando também de uma população que tem um perfil, né, rural. Então, mostrando aqui a concentração dos médicos nas capitais, as bolas azuis são os médicos nas capitais, e aqui os médicos no interior. Então, você imagina, se a gente não está falando de interior,
né? Não significa zona rural, imagina a zona rural do interior. Então, a gente tem, por exemplo, no Nordeste aqui, menos de um médico, meio médico, né? A gente tem meio médico no interior. E aí, só lembrando essa concentração que a gente tem que começar a trabalhar, né? 23% da população está nas capitais, mas 55% dos médicos também estão nas capitais. Então, essa população, ela realmente tem um acesso deficitário à saúde que promove um adoecimento diferenciado. Aqui mostrando para vocês aquele mapa que eu tinha mostrado antes, da distribuição rural, isso aqui da distribuição dos médicos de família, mostrando a concentração, aqui é o médico de família, a quantidade de médicos de família no sul-sudeste, que é o que ainda concentra bastante, e norte, nordeste e centro-oeste ainda com um déficit importante de médicos. Mas, apesar disso tudo, para a gente falar um pouco também de coisas boas e coisas que a gente pode mudar, talvez a gente esteja um pouco atrasado nesse debate da saúde rural aqui no Brasil. É muito recente, a política nacional para a saúde da população do campo, da floresta e das águas, que é como a gente chamou, né, nossa saúde rural, ela é de 2011, então é muito recente. Mas, internacionalmente, várias faculdades, várias organizações já têm discutido essa dificuldade do recrutamento de profissionais da saúde para trabalhar nessas áreas. E a OMS já tem, baseado em evidências, algumas recomendações de como é que a gente pode fazer para melhorar essa lacuna. Então, a principal recomendação que eles fazem é que nas políticas de admissão, ou seja, no ingresso, né, dos cursos superiores de formação, que sejam matriculados alunos de origem rural, porque esses alunos eles têm uma probabilidade maior de, ao final do seu curso, optar por trabalhar em áreas rurais. Uma outra recomendação que eles fazem é que os cursos, né, a faculdade, universidades, eles possam estar fora das capitais ou de outras cidades, porque também, do mesmo modo, esses alunos que fazem esse tipo de formação, eles têm uma tendência maior a, quando sair da faculdade, trabalhar em áreas rurais. E, por fim, a terceira recomendação é expor os estudantes da graduação a experiências rurais, não só comunitárias, na área de educação e saúde, mas rotações clínicas também, porque isso tem uma influência positiva para o recrutamento dos profissionais para trabalharem depois nas áreas rurais e remotas. Então, são 3 recomendações baseadas em evidências que a gente tem já faz algum tempo e que precisam, na verdade, serem implantadas para a gente poder modificar essa questão da distribuição de profissionais da saúde para áreas rurais e áreas urbanas. É difícil equalizar, às vezes, as necessidades dos pacientes, né, com as necessidades educacionais. E aí a gente tem que ter isso em mente, às vezes muitos professores têm dificuldade de pensar nisso, né, quando a gente fala em área rural, porque muitas vezes pensa que a área rural os alunos não vão aprender nada. E aí tem vários outros estudos, esse aqui é o mais novo que eu achei, que é mostrando o escopo de práticas, né, em medicina de família para os estudantes que completam um programa de treinamento rural e urbano. Então, o que eles viram, eles avaliaram, né, egressos de 2 programas, um que é em área rural, outro em área urbana, e eles viram que os graduados nesse programa de medicina rural, eles têm um escopo mais amplo do que os profissionais, do que os egressos das escolas urbanas, principalmente quando se fala de cuidados pós-neonatal, né, intraparto, de cuidados paliativos, da execução de procedimentos clínicos, seja em consultório, em hospital, no atendimento de emergência, no atendimento hospitalar, nas visitas domiciliares, nos cuidados longitudinais e, aí lógico, né, nos cuidados com a população rural e aborígenes. Então, a gente tem evidência, a gente tem já evidência robusta de que, se bem planejado, se bem executado, né, a experiência em áreas rurais, ela não fica aquém do desenvolvimento de competências em áreas urbanas, que muitas vezes o curso, a universidade, os próprios professores têm receio de colocarem os alunos para discutir esses estágios.
E aí, outra reflexão que eu coloco aqui para a gente pensar se é possível adquirir algumas competências para atuar em área rural em centros urbanos. Essas são as fotos para vocês verem algumas situações que a gente encontra aqui em Fortaleza, a 3 quarteirões da faculdade, onde um cenário de vulnerabilidade importante, onde a gente consegue trabalhar algumas competências realmente dentro desses cenários, né? Algumas, e é importante salientar isso. Mas não todas, porque a realidade é um pouco diferente. A realidade, eu vou ler, porque eu acho bem legal, esse é um médico que tem um Instagram que chama Medicina Rural, e ele tem colocado, ele posta os desafios dele com algumas fotos belíssimas. Que ele fala que há 3 meses estou de frente para o mar, mas não o vejo. Cuidando da gente dele, povo da alma hidratada que carrega nos olhos pedaços de praia. E eu seco quebradiço tentando me reconhecer, talvez na fala destemida, ou nessa flora exibida, ou no sorriso banguelo do menino que não tem medo. E hoje me trouxe lagostas. Talvez nem faça sentido. O fato é que eu não sabia que essa territorialização doía, mas como é rica, como é viva. Só poderei falar desse chão quando puder entendê-lo, quando eu fizer parte dele. Até lá, e quem me lê, peço a paciência que não tenho. É muita água. E eu nunca fui acostumado com isso. Então, essa questão de quando a gente vai para a realidade, as coisas são bem diferentes. E aí não tem como a gente, dentro de um cenário urbano, simular essa realidade para os alunos, né? Esse aqui é um posto, na verdade, um ponto de apoio da comunidade rural em que eu supervisionava, em que a gente vê que existem cenários em que a gente vai ter que ter uma alta flexibilidade, né, uma alta criatividade para poder executar a saúde do jeito que a gente acha que ela tem que ser, né, com todas as competências necessárias. Então, vocês vejam aqui, tem computador? Tem, mas está desligado porque não tem energia elétrica e não tem rede de internet. Então, a gente tem que ter versatilidade, resiliência. Às vezes, por exemplo, na área rural, a gente tem que atender em cenários como esse, escola, saguão de escola e igreja, mas como profissionais de saúde a gente tem que lembrar, a gente não precisa de condições, né, ideais para fazer um atendimento, mas a gente precisa de condições mínimas. Então, o aluno que não é exposto a isso, ele cria, na verdade, uma certa ansiedade, um certo medo, às vezes até uma certa ojeriza para a gente poder trabalhar. O Gabriel aqui está perguntando se eu acho que os estudantes da área da saúde são preparados para lidar com as populações rurais, tanto com as populações como das limitações da área rural. Não, Gabriel, justamente, eu acho que eles não são, eu acho que os alunos não estão sendo preparados para lidar com as limitações das áreas rurais. Por isso que é importante a exposição a esses cenários. Eu digo uma exposição cuidadosa, né? Uma exposição supervisionada, não é só a alocação em cenários de prática inadequados, não é isso que eu estou falando, não é isso que eu defendo uma supervisão, né, docente, acadêmica, nem que seja à distância mais perto, para que tenha um docente discutindo, ou então um bom preceptor, né, de área, de campo, para que a gente consiga trabalhar essas competências. A gente já tem algumas competências delimitadas, tem um documento que foi publicado na Rural Remote Health, que é aquela revista que eu mostrei para vocês do jornal. É um estudo brasileiro das competências para a graduação em saúde rural. É interessante que as escolas se apropriassem disso para discutir isso com seus alunos. Eu acho que esse movimento, essas aulas que estão tendo, né, cada vez mais eu estou sendo chamada para falar, é um movimento que mostra que as pessoas estão, primeiro, percebendo que precisa de um outro rol de competências para lidar com a população rural. Então, acho que isso é um primeiro passo. Antigamente, a gente tratava todo mundo igual, né? Então, lembrar aqui, né, que a gente tem que ter uma alta resolutividade na unidade básica rural. A gente encaminha muito pouco, né, que é uma coisa que a gente não está acostumado na área urbana. Muitas das situações que chegam para o médico em área urbana, na área rural, ele resolve. Se fosse, por exemplo, aqui, né, na metrópole, ele encaminharia. Então, a gente tem que ter uma alta resolutividade e tem que ter condições para isso, né? A Elaine está falando aqui que mora em Sobral e tem uma carência de médicos, né? Onde enfermeiro se transforma em médico.
Ainda bem que vocês têm um enfermeiro, né? Tem local que não tem isso. Tem alguns livros clássicos, que é de saúde rural, porque quando a gente fala saúde rural, não estou falando de medicina rural, que é Onde Não Há Médico. E são livros fantásticos, que eu acho que vale a pena ver. Mas isso, Elaine, eu acho que passa pelas políticas públicas, né, de saúde para direcionar. A gente precisa ter uma política que direcione profissionais para essa área. Então, a gente precisa trabalhar isso. Quanto mais pessoas sensibilizadas para isso, acho que é mais fácil. E quanto mais os profissionais se tornarem competentes, menos eles vão ter medo de estar trabalhando nessas condições com essa população. Então, também eu acho que faz parte da gente capacitar essas pessoas. Aí, falando, a Elaine falou agora, né, da questão da ausência do médico, da questão de competências, né? Então, isso aí é uma transfusão de sangue no paciente com cuidados paliativos, na área zona rural. A gente faz também isso, né? O atendimento, coisas que as pessoas não imaginam, que acham que a gente só faz no ambiente hospitalar controlado. A gente precisa ter um rol de competências muito grande. Os profissionais se intimidam para fazer esse tipo de atendimento, para esse tipo de cuidado, né? Então, não é fácil. E a gente tem que lidar aqui com crenças e competência cultural. Então, a gente tem que ter essa foto, eu acho legal porque ela fala da técnica, né, da competência técnico-científica, mas da competência cultural, que também é importante da gente ter quando a gente trabalha em áreas rurais. E só que um resumo do que eu falei para vocês. Essas últimas fotos é da Mayara Floss, que agora é uma jovem médica, que também advoga pela saúde rural, que ela faz registros belíssimos também da prática dela. Então, a gente tem que ter profissionais que tenham resolutividade, que tenham competência cultural e que façam essa coordenação do cuidado, né? A coordenação do cuidado é aquela responsabilização que a gente tem com o paciente de não deixar ele solto dentro do sistema. Então, eu acho que quanto mais estudantes a gente formar que sejam capacitados, né, nessas competências aqui, eles vão estar mais seguros para estar atuando nessas áreas. E aí lembrar que é importante também a gente ter rede de apoio, né? O profissional que está atuando em saúde rural, ele está muito isolado. Não só isolado geograficamente, mas profissionalmente também. Então é muito importante que a gente ofereça para esse profissional redes de apoio, comunidade de prática. Aí aqui eu vou fazer, né, uma propaganda para vocês, porque eu acho que se vocês estão ouvindo essa palestra, vocês estão interessados no tema. Então a gente tem o grupo de trabalho rural, de medicina rural da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, que cada vez tem aumentado mais. Esse aqui foi uma participação no ONCA, que é o Congresso Internacional dos Médicos de Família, que foi no Rio, e a gente fez um primeiro live aqui. Não vai dar para vocês verem, mas aqui nessa foto tem os grandes nomes que publicam em saúde rural do mundo. Então, foi uma aproximação muito importante para a gente. Esse aqui, essa foto é legal porque foram só mulheres, e é uma outra coisa que a gente tem que discutir, né, quando a gente fala de saúde rural, que é a feminilização das profissões da saúde, que é um outro campo. A gente tem que trabalhar isso, tem que pensar isso, porque o profissional médico, o profissional da saúde do gênero feminino que vai para a área rural, ele tem uma outra situação. Então, já tem também estudos publicados e política baseada na evidência, mostrando que para que a gente tenha um maior recrutamento desses profissionais, a gente precisa oferecer para eles algumas condições. Então, no caso das mulheres, né, do gênero feminino, a gente precisa oferecer suporte para prole educacional, escola, creche, horários flexíveis de trabalho, né, oportunidades para os cônjuges de trabalho também. Então, tudo isso a gente já tem, o que a gente falta é talvez discutir e aplicar. Então, aqui são médicas que trabalham com saúde rural, né, nesse encontro que a gente teve, que é importante. O Brasil tem uma representatividade grande, internacional agora, por conta desse grupo de trabalho. A gente tem que dar também apoio à distância, então, apoio profissional. Esse aqui é o do NUTEDS, que é a plataforma de teleconsultoria à distância. Então, eles podem pedir, na segunda opinião, para várias especialidades. A gente tem tido um bom número de profissionais do interior do Ceará, do Maranhão, fazendo solicitação de teleconsultoria. Então, às vezes, casos em que seriam encaminhados para outros profissionais acabam sendo resolvidos aqui mesmo. É importante isso, a gente ter. E coletivos. Então, tem outros coletivos. O Rural Seeds também é um coletivo
que tem grande participação das pessoas do Brasil, né, não só profissionais, mas estudantes, jovens médicos, e é um coletivo que são Sementes Rurais, onde eles discutem isso com os estudantes. Então, aqui a Helene está falando, né, das residências multiprofissionais, que o aluno tem que ter esse contato e que são discriminados. Então, o Rural Seeds ele é realmente um coletivo que vem para mostrar para o estudante as possibilidades que existem dentro da saúde rural. O Rural Seeds tem vários vídeos, depois eu posso deixar esses todos disponíveis aqui para vocês, que eles já fizeram, baseados na advocacy de saúde rural, mostrando o que é saúde rural, são vídeos curtos. Esse aqui foi um vídeo que a gente ganhou o prêmio agora na Índia, né, no Congresso Mundial de Saúde Rural, que é por que a saúde rural é diferente da urbana. Fala um pouco do que a gente conversou aqui hoje, do que eu falei para vocês. Se vocês puderem acertar, são vídeos curtos, são animações, né, que trazem isso. Esse vídeo ganhou um prêmio, que foi esse prêmio aqui. A gente teve na Índia, vocês veem só mulheres, né, também. Então, está mudando um pouco o foco da força de trabalho. A Mayara, que é uma das grandes lideranças jovens, então ela ganhou aqui também um prêmio de jovem liderança na advocacia da saúde rural. Ela tem tido várias iniciativas em relação à movimentação. E a gente tem o Rural Café, que é um bate-papo, né, à distância, sobre temas de saúde rural. Então, todo mês a gente tem discussões de temas em relação à saúde rural. Esse Rural Café, a única limitação dele é que é em inglês, mas a gente tem tentado incentivar as pessoas a fazerem os seus próprios Rural Cafés, né, se organizarem para estarem discutindo entre si na sua própria língua as temáticas que são importantes, mas eu já fico o convite para quem se interessar para participar do Rural Café. Quando tem eventos, os cafés eles ocorrem ao vivo, então esse aqui foi o último na Índia, a gente lotou aqui uma sala para fazer essas transmissões, sempre ocorre. A gente vai tentar fazer agora um próximo no Congresso Brasileiro de Educação Médica, depois eu posso avisar para vocês. Uma outra coisa que é importante como rede de apoio é o Rural Health Success Stories, que na verdade são histórias de médicos e médicas rurais que encaminham para a gente divulga também. E o Mentor Mentee, que é o último projeto do Rural Seeds, que é a mentoria à distância, né, para estudantes. Então, os estudantes se inscrevem, os mentores se inscrevem e a gente acompanha esses estudantes à distância, tirando dúvida, às vezes facilitando estágios. Então, também é uma outra rede de apoio que foi criada, é internacional. A gente faz a ligação do mentor, né, também por conta da língua. Então, tem pessoas que falam espanhol, a gente coloca com pessoas que falam espanhol, quem fala português, com quem fala português, mas a gente também pode fazer a troca entre países. Então, é um outro projeto que tem tentado dar um suporte maior para quem se interessa para atuação em zona rural. E aí tem alguns sonhos, né, que a gente tem na cabeça, que um deles é o Rural Advisor. Não sei se todos vocês conhecem um aplicativo que tem para celular, que chama Trip Advisor, que é o quê? Você vai num local e você classifica aqueles locais, além de você achar, eu quero um restaurante naquela área, eu vou e vejo qual é o melhor classificado, né, e tudo. Então, a gente tinha a intenção de fazer um Rural Advisor para poder facilitar o intercâmbio entre estágios rurais, porque todo ano a gente recebe várias solicitações de pessoas que querem fazer estágio rural, né? E aí a gente tem uma rede, através do grupo de trabalho da sociedade, que a gente tenta alocar, mas é uma coisa bem informal. Então, o Rural Advisor era no sentido da gente classificar, primeiro identificar esses campos de estágio e também classificá-los, né? Então, a gente começou, mas é um projeto que demanda um aporte financeiro muito grande, maior do que a gente esperava, e a gente deixou ele um pouco de lado. Mas a gente não desistiu dele. Então, faço aqui um convite para vocês se interessarem, conhecer mais. A gente está organizando uma biblioteca também de saúde rural, que a gente já tem vários artigos, tem algumas publicações em livro sobre medicina e saúde rural, e convido vocês a participarem desse grupo de trabalho, não é só para associados, né, mas está aberto para quem tiver vontade. E aqui, de novo, reforçando, esse aqui era a que a gente chama da velha guarda, né, era os primeiros do grupo, que foi criado em 2011, e aqui a nova geração, lá na Índia, ganhando prêmios e tudo,
mostrando a medicina rural que a gente faz aqui no Brasil para o mundo.